Olá, começa agora mais uma edição do Programação Parlamentar e hoje o nosso convidado é o deputado Dari Pagung, que está aqui nos nossos estúdios, deputado do PRP, já no segundo mandato. Deputado, seja muito bem-vindo ao nosso espaço. É um prazer estar aqui no programa junto com você e dizer que nós estamos cumprindo o segundo mandato que o povo do Espírito Santo nos concedeu e é um prazer representar esse povo no plenário da Assembleia Legislativa. Deputado, o senhor é presidente da Comissão de Defesa do Consumidor. Como é que tem sido, nesse primeiro ano de mandato, já indo para o segundo, a atuação dessa comissão? A Comissão de Defesa do Consumidor, ela está sendo uma comissão muito atuante, né? Isso eu conto muito com o deputado, vice-presidente da comissão, Jucinho Lopes. Então, a nossa comissão já fizemos várias audiências públicas, várias visitas técnicas. Então, é uma comissão que está atuando em defesa do consumidor capixaba. Perfeito. Existe a atuação, a comissão verificou a atuação dos Correios aqui no Espírito Santo. Quais eram os problemas e reclamações que a população demandou para a comissão, deputado? Uma das preocupações era que os Correios estavam demorando a entregar as correspondências em dia e hora, né? E segundo, também que os bancos, os boletos bancários estavam sendo atrasados. Chegavam depois do prazo de pagamento? Estava gerando multas para o consumidor. Então nós chamamos aqui na Assembleia, tivemos uma audiência pública aqui na casa, outra audiência em Cachoeiro do Itapemirim e também em Guaçuí. E as mesmas reclamações em todo o estado do Espírito Santo, a demora de chegar as correspondências nas suas residências. Se eu não me engano, ficou detectado, inclusive, que boa parte dos problemas, deputado, parte das prefeituras locais, por conta dos logradouros que nem sempre são cadastrados, é isso mesmo? Infelizmente, a maioria das ruas das cidades do Espírito Santo está sem número, às vezes com 2, 3 números, né? E dificultando o dia a dia dos Correios. Então nós já enviamos ofício para todos os prefeitos, para todos os presidentes de câmaras municipais, para que possa ajudar os Correios, colocando o nome nas ruas, colocando os números nas casas, nas residências dos consumidores, para facilitar a vida dos carteiros que estão trabalhando no dia a dia, com muito sacrifício, né? Enfrentando chuva, enfrentando sol, enfrentando, às vezes, cão bravo. Então, para facilitar um pouco a vida dos carteiros. Porque é problema para os carteiros e também problema para a população, né? Porque parece que é só o problema para a população, mas também os Correios sofrem com isso, Com né? certeza. Nós, como na comissão, nós chegamos até a preocupar, achando que os próprios bancos estavam atrasando por querer, né? Para que os consumidores pagassem juros. Isso, se você, um consumidor só, se pagar um juro, não tem problema, mas é pouco. É individual, mas imagine, né? Em todo o Espírito Santo, o que isso não arrecada no final do mês. Mas eu acho que o que foi constatado foi justamente falta mesmo de locadores públicos de número nas suas casas. Outra questão de debate aqui, de destaque da Comissão de Meio Ambiente, que o senhor também faz parte, mas também. De defesa do consumidor, foram as irregularidades nas cobranças da iluminação pública. O que foi constatado pela comissão durante essas audiências feitas? Na verdade, esse é um problema também de todos os municípios do Espírito Santo, né? Eu esqueci qual ano, mas o governo federal deixou esses impostos para os municípios, né? Que é a iluminação pública. E o que nós não podemos é o quê? É que a mesma lâmpada, a mesma energia que é gasta numa lâmpada em um município do norte, é gasta no município do sul ou na Grande Vitória. Mas os municípios estão cobrando de valores diferentes. Então nós já estamos terminando de fazer o levantamento, porque nós solicitamos a todos os prefeitos que encaminhasse para a Comissão de Defesa do Consumidor todas as leis municipais aprovadas, para que nós possamos chegar num denominador comum e sentar depois com os prefeitos e ver uma melhor maneira possível, até talvez diminuir a taxa de iluminação pública. Porque não é
de acordo, municípios diferentes cobrarem tarifas diferentes, sendo que a Excelsa é a mesma, né, que distribui a energia no Espírito Santo, também com a Santa Maria, Colatina, os municípios ali circunvizinhos. Então nós vamos chegar também em uma decisão que é favorável aos consumidores do Espírito Santo na taxa de iluminação pública. E onde vocês puderam perceber esse problema com mais frequência? Em que região ou em que município isso ocorre de forma mais discrepante, eu diria? A diferença de taxa? Isso. Não, em todos os municípios. É muito difícil. Nós não encontramos ainda uma lei de um município que bate com a outra, na diferença do valor pago na taxa de iluminação pública. Então isso nós vamos depois sentar e ver uma taxa justa para todos os capixabas. Isso negociando com os prefeitos e com as câmaras municipais, que é a competência do município. É possível criar, talvez, uma legislação sobre o assunto, deputado? Não, a nível estadual não. Não, né? É a nível municipal. Perfeito. Também aconteceram algumas visitas técnicas e uma de grande destaque foi a Chocolates Garoto. O que a comissão foi fazer de definitivo lá e qual foi a impressão que se teve a partir dessa visita com os funcionários, inclusive, da Chocolates Garoto? Na verdade, essa demanda foi o Síndico de Alimentação da Chocolates Garotos que trouxe para a nossa comissão e eu, como deputado do interior, não estava muito vislumbrando a situação, né? Então primeiro nós acertamos uma agenda técnica na Chocolate Garoto, no próprio sindicato, e nós constatamos que a preocupação dos funcionários da Garoto é pertinente. Nós fomos ao CAD junto com a equipe dos funcionários que representa o sindicato da Garoto e fizemos esse pedido ao presidente do CAD para rever, né? Tinha uma constatação no contrato Garoto e Nestlé, que é a venda, se a Garoto um dia, se o CAD não aceitar a venda da Garoto, que eles poderiam vender de forma fracionada. E o presidente do CAD nos garantiu que ia retirar essa parte dessa cláusula no contrato para que, se for vender, que vende ao todo. Mas a nossa torcida e o nosso pedido, né, é para que continue do jeito que está, com a Garoto, porque a Garoto hoje faz parte da história do município de Vila Velha, da história do Espírito Santo e com certeza vai ficar como está. A comissão chegou aí ao CAD, não é isso? Fomos ao CAD, junto com o deputado Gilcinho Lopes, junto com o deputado Henrique Vargas, junto com os funcionários que hoje faz parte do sindicato, com o advogado Dr. Luiz Fernando. Então nós tivemos uma audiência interessante no CAD, que, pela minha surpresa, foi a primeira vez que o sindicato, que uma comissão da Assembleia Legislativa foi recebida no CAD. E nós ficamos felizes de ficar na história e também resolver o problema que tanto aflige, que tanto preocupa os funcionários da Chocolate Garoto. Perfeito. Deputado, o senhor também é membro efetivo da Comissão de Meio Ambiente, né? Como é que é o trabalho do senhor nessa comissão e como é que andam os trabalhos dessa comissão aqui na casa? A Comissão também de Meio Ambiente é uma comissão que está atenuada com os problemas do meio ambiente do Espírito Santo. E com certeza o presidente Sandro Locutor, junto com os membros efetivos, e nós estamos ali, dando a nossa contribuição para que nós possamos acompanhar de perto os efeitos climáticos, os efeitos do meio ambiente no Espírito Santo. Já fizemos também várias audiências públicas, visitas técnicas na ArcelorMittal, na Fibra. Então nós estamos trabalhando, nós estamos atenados e com certeza o presidente da Comissão de Meio Ambiente, Sandro Locutor, que também pertence ao Partido Verde, está contribuindo para que nós possamos colocar o Espírito Santo em desenvolvimento, mas também com equilíbrio, respeitando o meio ambiente. Perfeito. Deputado, recentemente o senhor teve uma lei sancionada pelo governo do Estado, o projeto ainda era de 2010, se eu não me engano, e que trata das relações de consumo, né? Eu queria que o senhor explicasse para a gente um pouquinho, mais uma vez, do que se trata esse projeto de fato.
Na verdade, essa lei, como você disse, é de 2010, de autoria do deputado da Vitória, mas nós fizemos uma emenda nesse projeto, né, para que o consumidor capixaba, quando ele fixar, o fornecedor fixar na sua loja, no seu local de trabalho, um alerta para garantir que o consumidor, quando ele no ato da sua compra, que ele tem uma garantia que o seu bem, ele tem dia e hora marcada para receber. Quer dizer, o fornecedor tem essa obrigação de informar para os consumidores. Perfeito. Deputado, como é que o senhor avalia essa nova Assembleia Legislativa, né? O senhor que pertenceu a outra gestão, o senhor pertenceu à mesa diretora, né, no mandato passado, e qual a expectativa do senhor para esses próximos anos, né? E como é que o senhor faz a avaliação desse novo conjunto de deputados, de parlamentares aqui? Eu fico feliz, primeiro, de pertencer a um grupo de políticos no Espírito Santo, uma nova geração, né, que tem por obrigação de defender esse Estado, de não deixar esse Estado voltar ao retrocesso. Então eu fico feliz de pertencer a essa nova safra. Desde 2003 para cá, na gestão do ex-governador Paulo Artung, no governo do Estado, esse Estado está a cada dia melhorando, né? E eu fico feliz de saber que hoje a Assembleia está contribuindo para o desenvolvimento do Espírito Santo, porque o governo só não faz. Depende da Assembleia de votar as leis e, com certeza, os deputados também estão no mesmo pensamento de trabalharmos junto agora com o governador Renato Casagrande, dar uma resposta positiva para a sociedade capixaba. Ok, deputado, eu vou pedir licença ao senhor por um minutinho só, porque o Ação Parlamentar vai fazer uma rápida parada, mas a gente volta num instante só com mais informações e mais prestação de contas, na verdade, sobre o mandato do deputado Dari Pagung. A gente volta já já. Estamos de volta com o programa Ação Parlamentar. Hoje recebemos aqui o deputado do PRP, Dari Pagung, e eu já começo perguntando nesse segundo bloco, deputado, qual o objetivo, por que, na verdade, o projeto de lei que prevê o parcelamento em até 6 vezes do IPVA aqui para os capixabas? Na verdade, também é uma emenda numa lei no Estado. Que já existe. Já existe. Hoje você pode pagar o IPVA à vista ou até em 2 vezes. E nós acabamos de aprovar agora no plenário, passando para 6 vezes. Isso é importante, porque o que nós tivemos informação é que o Estado do Espírito Santo hoje já está passando de 1.300.000 automóveis em todo o Espírito Santo. E 30% está com esse imposto atrasado. Então, no meu entender, é porque os consumidores, os donos dos veículos, às vezes chega no final do ano, tem muita prestação para pagar. Às vezes tem colégio dos seus filhos para pagar, tem vários, cai tudo no final do ano. Então, eu acredito que para a gente recuperar esses 30% atrasados, hoje talvez está até muitos na dívida ativa, é parcelar. E eu tive vários e-mails me parabenizando, porque realmente nós precisamos, o Estado precisa de arrecadar mais, principalmente, né, por esses riscos da perca do Fundap, dos royalties de petróleo, mas graças a Deus já passou a discussão para 2013. Mas nós precisamos recuperar esses recursos para o Detran, ajudar mais os municípios a sinalizar os municípios, tem muita coisa para o Detran fazer. Então, eu acredito, se o governador Renato Casagrande sancionar esse projeto de lei, é importante para todos os capixabas, principalmente para aqueles que estão em dívida, que eu acredito que nenhum consumidor fica satisfeito em ser devedor. Todo mundo quer pagar suas contas em dias. E para isso nós estamos dando essa oportunidade de parcelar o IPVA em até 6 vezes. Deputado, o senhor falou agora há pouco sobre as ameaças que o Espírito Santo sofre
com o fim do Fundap e também dos royalties do petróleo, né, esses recursos provenientes da exploração do petróleo, como é que o senhor tem trabalhado essa questão e qual a perspectiva que o senhor tem sobre essas possíveis perdas que foram adiadas, né, mas que sempre assombram o Estado? Na verdade, eu fiquei surpreso com uma coisa que aconteceu no Espírito Santo. Eu acho que muita gente não levantou para isso. É a união. Eu acho que o Espírito Santo mostrou uma união entre os poderes muito importante, jamais visto na história. Você vê, numa caminhada para defender os nossos royalties, todos os deputados estaduais, estava unânime a Assembleia Legislativa, junto com o Tribunal de Contas, com todos os conselheiros, junto com o Executivo, com o nosso governador, com os secretários, com os funcionários e também Tribunal de Justiça e o Ministério Público. Então eu achei que essa dificuldade, esses riscos, né, que o Espírito Santo estava correndo, também serviu para formar, a mãos dadas, formar aquilo que nós não tínhamos visto no Espírito Santo, que é a união. E eu tenho certeza que o Espírito Santo vai defender a bancada federal, né, que é os nossos representantes no Congresso Nacional, os 10 deputados estaduais, juntamente com os 3 senadores, vão defender aquilo que é do Espírito Santo. Nós não podemos perder aquilo que já é nosso direito. No caso do Fundap, há mais de 40 anos. E no caso dos royalties de petróleo, os contratos que já estão assinados. A Constituição Federal é clara que nós não podemos mexer nos direitos adquiridos. E o Espírito Santo tem esse direito adquirido. Podemos rever aquilo que é daqui para frente, no caso, o pré-sal. O pós-sal, já a Constituição Federal já nos garante. E com certeza, se não for resolvido pela parte política, vai ser resolvido judicialmente no Supremo Tribunal Federal, e eu não tenho dúvida que vai ser por unanimidade o Supremo reconhecendo o direito que é do Espírito Santo e do Rio de Janeiro. Agora com essa luta adiada, né? Começa do zero ou a gente já está mais engatinhado a partir do ano que vem, deputado? Não, eu acredito que nós temos que ficar em alerta, né? Essa primeira batalha nós vencemos, e não deixar o Congresso votar aquilo que tirava do Espírito Santo ainda esse ano. Então, eu acredito que passou para o ano de 2013, porque o ano que vem é um ano político, que o Congresso Nacional, eu tenho certeza que não vai legislar. Vai não nesse caso dos royalties nem do Fundap. Então, eu acredito que nós precisamos ficar atentos. Não só os políticos, mas toda a sociedade capixaba, porque isso vai atingir a todos. É uma causa acima da política, né? Uma causa de todos nós. Deputado, o senhor que está na Comissão de Meio Ambiente é vice-presidente da CIP Rio Doce, né? Que esse ano está entregue a presidência a Minas Gerais. Como é que é o trabalho desenvolvido por essa comissão parlamentar, né, interestadual? Como é que é o trabalho dela e em que passo nós estamos? Na verdade, a CIP Rio Doce é uma comissão política, né? Nós temos hoje representante do Espírito Santo e representante de Minas Gerais. E nós temos um acordo entre as duas assembleias que a cada 2 anos a presidência fica em uma casa. Na passada ficou com a deputada Luzia Toledo, representando o Espírito Santo, e eu estava como coordenador regional. E esse ano está a deputada Rosângela, de Minas Gerais, e eu como vice-presidente da CIP Rio Doce. A comissão é uma comissão política, nós temos que buscar recursos para colocarmos no orçamento da União para recuperar o Rio Doce, que eu acredito que é um dos rios importantes, maior rio importante do Espírito Santo e do Brasil, o Rio Doce. Então, nós já estamos conseguindo isso no Congresso Nacional. Nós precisamos deixar todas as cidades que têm na sua bacia, todas as cidades com tratamento de esgoto 100% tratado. Foi dado um passo importante através da comissão recentemente, né, com saneamento básico para a bacia do Rio Doce. Isso. Então, aí, eu acredito que, eu não tenho um prazo estipulado, mas eu acredito que todos os municípios da bacia do Rio Doce vai ter o seu tratamento de esgoto tratado.
Queria aqui adiantar que já o município de Baixo Guandu, que é o município onde eu moro, que é o primeiro município que recebe o Rio Doce no Espírito Santo, o prefeito já fez a licitação e estou agora aguardando uma agenda do governador Renato Casagrande para que nós possamos dar ordem de serviço para deixar o município de Baixo Guandu 100% do seu esgoto tratado. Deputado, o senhor acabou de dizer que é de Baixo Guandu. O município tem recebido importantes investimentos através de emendas do senhor. Quais que o senhor destacaria? Muitas, né? Não só Baixo Guandu, né? Nós estamos trabalhando para levar recursos também para Mimoso do Sul, para Piacá, mas falando em Baixo Guandu, hoje o prefeito já assina um convênio para a gente calçar todo o bairro Rosário 2, que é um dos bairros que mais precisa no município de Baixo Guandu, num valor de R$ 1.903.000. Está também em andamento o cinema, que eu acho é um dos melhores cinemas do Espírito Santo, uma casa de cultura, está sendo reformada, e estamos trabalhando vários poliesportivos, estamos também beneficiando várias associações de produtores rurais, com tratores, resfriadores de leite, secadores de café. Então, estamos trabalhando em todos os segmentos. Na saúde, nós entregamos uma van para hemodiálise, para as pessoas que fazem hemodiálise no município vizinho de Colatina. Então, nós estamos trabalhando para que Baixo Guandu cresça e desenvolve com qualidade de vida. Na opinião do senhor, quais são os maiores desafios que o Estado tem e como é que o senhor, como parlamentar, pode contribuir para vencer esses desafios aqui dos capixabas? Olha, o maior desafio, e com certeza o governador Renato Casagrande, ele falou isso na sua posse e hoje, né, no dia de hoje, a Assembleia Legislativa aprovou um projeto de suma importância, que é a erradicação da pobreza no Espírito Santo. Então nós aprovamos hoje e com certeza o governador Renato Casagrande vai implementar com sucesso para que nós possamos tirar um pouco as pessoas que estão abaixo da linha da pobreza para uma situação melhor. E esse projeto eu acho que é muito importante. Deputado, são 31 mil famílias abaixo da linha de pobreza. É um número significativo, né? Com certeza. Para um estado da região sudeste, né? Com certeza. Então, se você colocar os programas sociais que já tem a nível do governo federal e agora também o governo do estado colocando um projeto. E eu tenho conhecimento que vários municípios estão aprovando leis municipais para ajudar essas famílias. Tive agora no meu gabinete lendo uma lei do município de Apiacá. O prefeito vai ver 400 famílias num valor de R$ 40 por mês para ajudar aquelas pessoas que já estão recebendo também a nível federal. Então eu acredito que o município de Apiacá, fazendo o seu papel, que é um dos municípios também mais pobre do Espírito Santo. Um dos menores, dos menores e mais pobre do Espírito Santo. E isso sirva de exemplo para os outros municípios do Espírito Santo, que eu acredito que isso não é só do deputado, do governador, mas eu acredito que isso, as pessoas que estão nessa faixa de linha de pobreza, tanto esperam uma mão do governo e eu quero aqui parabenizar o Renato Casagrande por esse gesto. Perfeito. Deputado, eu gostaria de agradecer ao senhor mais uma vez por se apresentar aqui, por conversar conosco no programa Ação Parlamentar, viu? Eu que agradeço e quero aproveitar a oportunidade e falar para a população capixaba que pode contar com o nosso mandato. Eu tenho um slogan que diz: o meu mandato é o alcance do povo. Eu espero poder contribuir ainda mais pelo desenvolvimento do Espírito Santo. Perfeito. E para você que tem sugestões para o mandato do deputado Dari Pagung, basta mandar um e-mail para ele, é facinho, daripagung@al.s.gov.br. O Ação Parlamentar de hoje fica por aqui, mas eu aguardo você na nossa próxima edição. Até mais. Tchau.